Ah, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja na tua vida. Eita, olha só, o segundo vídeo do dia de hoje, o primeiro vídeo foi feito agora cedo, foi o devocional, né? Que é um devocional diário, ao qual Deus colocou no meu coração para poder entregar para a gente, para mim, para vocês, um ensinamento de Jesus. E essa mensagem foi ontem que Deus trouxe ao meu coração. Nós estamos hoje no dia 7 de setembro, domingo, dia da independência do Brasil, né? E ontem eu tava meditando na palavra, estudando a palavra de Deus, e Deus trouxe ao meu coração para falar sobre, para ministrar algo aos nossos corações sobre o dia de hoje, dia da independência do Brasil, né? Em que se comemora a independência, a mudança de colônia para um império, né? O Brasil deixa de ser colônia de Portugal para se tornar um império, para se tornar um país livre, né? Ainda não era um país do jeito que é hoje, com o sistema presidencialista, mas era regido, era governado pelo imperador, né? O primeiro imperador foi Dom Pedro I. E, e eu quero direcionar, ou melhor, Deus manda eu direcionar a mensagem de hoje para você que se diz cristão, para você que se diz cristã. Olha só, porque tem muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que são cristãs só da boca para fora, não vivem aquilo que falam que são, tá? E são muitos. Se você for um desse, se você é um desse, meu irmão, isso precisa chacoalhar você. Não só nesse âmbito, a questão do país, mas em todas as áreas da sua vida. Mas eu quero falar exclusivamente na questão do dia de hoje, da independência. Vamos falar sobre o nosso país. Eu quero falar para você cristão que diz que é cristão e que vive debaixo das ordenanças de Deus, é um discípulo de Jesus, porque o cristão ele nada mais é que um discípulo de Jesus, um pequeno Cristo. A palavra cristão em grego ela significa pequeno Cristo, trocando em miúdos, um discípulo, aquele que vive colocando em prática os ensinamentos do seu Senhor. O discípulo é aquele que coloca em prática os ensinamentos do seu mestre. Então, se você é um discípulo de Jesus, você tem que viver colocando em prática os ensinamentos dele, que está na Bíblia. E para falar disso, vamos trazer então a Bíblia, né? Eu quero trazer o primeiro texto para nós aqui, que está lá em. Bom, primeiramente o tema da mensagem é esse: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Todo mundo conhece esse lema, né? Esse lema aí do ex-presidente Bolsonaro, que teve na sua campanha do primeiro mandato dele aí, esse lema, né? E eu escolhi esse para colocar, né, nesse tema para chamar a sua atenção. Mas o primeiro texto, ele está lá no livro de Salmos, Salmos 1, capítulo 1. Diz assim, ó: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E aí, vamos lá, trazendo aqui para gente, o que significa escarnecedores? Escarnecedores refere-se àqueles que escarnecem, ou seja, que zombam, ridicularizam, achincalham ou caçoam de alguém ou de algo, demonstrando desprezo, desdém e sarcasmo. Como é feliz aquele que não segue esses conselhos, nem imita a conduta dos pecadores, né? Nem dos zombadores, nem dos escarnecedores. E aqui tá colocado nessa versão zombadores, mas tem versões que tem versão da Bíblia que chama que em vez de estar zombadores está escarnecedores. Eu acabei colocando outra tradução aqui.
tá? Mas você pode procurar Salmos 1, você vai ver que em algumas traduções, é, em vez de zombadores, está escarnecedores, que é a mesma coisa, tá? Que só muda a palavra, mas é o mesmo conceito. E o que eu quero falar aqui? Eu quero falar aqui da, daquele que é cristão brasileiro e que critica o governo que está lá, sem saber que foi Deus que instituiu esse governo, independente de quem seja que esteja no governo, foi Deus que instituiu. Foi Deus que instituiu o presidente, foi Deus que instituiu os ministros, e tem um texto que diz isso, que é ele que levanta reis, e ele que levanta reis e ele que derruba reis. Ele que entroniza e ele que destroniza. Tem um versículo, depois vocês podem procurar aí, que Deus fala isso, eu que entronizo e que destrono reis. Então, se o governo do Brasil está, todo o sistema de governabilidade do Brasil que está lá hoje, está lá porque Deus permitiu, é permissão de Deus. E nós não podemos, nós cristãos, não podemos nem zombar, nem ridicularizar, nem achincalhar ou caçoar, nem desprezar ninguém que está ali, seja quem for, seja de qual ideologia esteja. Nós não, a Bíblia está falando que nós não, o cristão verdadeiro, ele é feliz quando não faz isso. Quando não faz isso. É o que a Bíblia nos fala. Então vamos lá, vamos para outro texto. Olha só, mais dois textos aqui, tá? Primeiro, diz assim lá em Tito, capítulo 3, versículo 9: Evitem, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. O que é contenda? Luta entre duas ou mais pessoas. Combate, peleja. E aqui a gente pode falar na luta de narrativas a respeito da lei. É o que mais se vê hoje na política. É o que mais se vê hoje na política. Essa briga por conta de lei, por conta da Constituição entre pessoas. A Bíblia está dizendo para nós: evitem, porém, isso. Mas continua lá, Mateus capítulo 5, versículo 9. Olha o que Jesus nos diz. Bem-aventurados, ou seja, muito, muito, muito felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E cristã, se você se diz cristão, meu irmão, você não pode brigar por causa de política, você não pode maldizer quem está lá no comando, lá na cadeira, você não pode. Você não pode ficar brigando por causa disso, você não pode. Você não pode. Você não pode. A tua regra de conduta que a Bíblia está te dizendo isso. Você não pode. Vamos continuar? Vamos continuar. Olha só. Mateus capítulo 5, versículos de 44 a 47. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Os cobradores de imposto da época de Jesus como é que fala? Com aquele político que rouba. Ah, esqueci. Eram os errados da época, os cobradores de impostos, tá? E os pagãos eram aqueles que não criam em Deus. Então, as pessoas erradas da época, os corruptos, tá? Perdão, os cobradores de impostos eram os corruptos da época. Os corruptos e os que não criam em Deus, eles faziam isso. Eles amavam só os seus amigos, só as pessoas que para eles faziam bem. Eles só conversavam, só cumprimentavam aqueles que eram do seu ciclo de amizade.
Isso até eles faziam. Mas não é isso que Deus pede dos seus filhos, para que vocês se tornem filhos. Deus quer que vocês amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E hoje as pessoas veem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Guilherme Boulos, o Lula, o Alexandre de Moraes, os outros ministros lá, como olham e falam deles, eu falo porque eu vejo isso na minha família. Olham e falam deles como inimigos, com raiva. Mas a palavra diz que nós temos que amá-los e orar por eles. Vamos para mais texto. Olha só, 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Meu irmão, minha irmã, Deus aqui está mandando nós orarmos por todos aqueles que detêm autoridade, por todos os governantes, todos os nossos governantes. Aqui ele fala de reis, porque tem locais hoje que ainda possuem reis, por exemplo, na Grã-Bretanha, lá, é Grã-Bretanha, que tem rei. A Inglaterra tem a rainha, ainda com monarquia, né? O sistema de governabilidade é a monarquia. Então, aqui Deus está mandando a gente orar por todos aqueles que detêm autoridade, que governam o país, tá? Por quê? Porque isso agrada a Deus. Deus, o nosso Salvador, gosta disso. E vem cá, ele quer que todos sejam salvos. Então temos que orar para que essas pessoas venham a ser salvas conhecendo a verdade. Nós temos que orar pelo nosso presidente para que ele venha a ser salvo e conheça a verdade. Nós temos que orar pelos nossos ministros para que eles venham a ser salvos e conheçam a verdade. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. É isso que um filho, é isso que um verdadeiro cristão deve fazer. Continuando, olha só, 1 João, capítulo 2, versículo 6. Porque aquele que diz que permanece nele quem? Que permanece em Jesus, esse deve também andar assim como Jesus andou, assim como ele andou. Meu irmão, Jesus não maldizia ninguém, Jesus não amaldiçoava ninguém, Jesus orava, Jesus pregava a verdade, Jesus abençoava, Jesus, ele mostrava o caminho. E é isso que o verdadeiro cristão deve fazer. É isso que o verdadeiro cristão deve fazer. E para terminar, Mateus capítulo 7, versículos de 16 ao 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É isso. Pelos nossos frutos, pelos nossos frutos conhecerão quem somos. Por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós vivemos, conhecerão quem somos. Se dizemos que estamos nele, em Jesus, temos que andar como ele andou. Temos que expressar frutos é, que deem significados àquilo que nós somos. E se você realmente se diz cristão, e você está fazendo totalmente o contrário do que foi dito, amaldiçoando, falando mal do governo, criticando, indo em rede social e brigando com família, meu irmão, minha irmã, você está completamente errado e não sou eu que estou falando, não. A Bíblia, eu te trouxe textos bíblicos que mostram isso. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Você quer um país melhor? O país está ruim? Você acha que o país está ruim? Você quer um país melhor? Ore. Ore por essas pessoas. Ore, abençoe a vida dessas pessoas. Peça para que Deus toque o coração delas, peça para que elas tenham a revelação que você teve. Se você realmente é cristão, se você realmente teve essa revelação, porque tem muito que só fala que é, da boca para fora.
Muito, 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 muito. E eu conheço vários. Eu conheço vários que só fala que é cristão e não é porcaria nenhuma. Mas não tem fruto nenhum de cristianismo. Tem fruto nenhum de Jesus nele. Agora, isso é para te chacoalhar. Porque ser cristão não é só falar que é, não. Só falar que é, não. Porque falar até papagaio fala. Você precisa dar fruto. Você precisa caminhar como Jesus caminhou. E para isso você precisa se entregar ao Senhor. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. E para você que é cristão, precisamos continuar orando pelo nosso país. É isso que agrada a Deus. É isso que Deus quer. Porque Deus quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. E para que eles sejam salvos, precisa ter alguém que ore. Precisa ter alguém que apresente a salvação, o Salvador. Precisa ter alguém que pregue. Precisa ter joelho no chão, orando, intercedendo, porque você é fruto de intercessão. Eu sou fruto de intercessão. Então precisamos interceder orando pelos nossos governantes. É isso que Deus quer e é isso que agrada a Ele. É isso que nós precisamos fazer, porque cristão é obediente. O cristão ele é obediente. Precisamos ser obedientes e orar pelo nosso país, porque só assim nós teremos um país melhor. Só assim nós deixaremos um legado positivo para a nossa posteridade, para a nossa, genealogia que vem depois de nós, para a nossa posteridade. Só assim. Não adianta reclamar, não adianta xingar, não adianta reclamar, chorar, murmurar. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que nós oremos por eles, que nós intercedamos por eles, que nós abençoamos a vida deles e da família, para que através da nossa intercessão o Senhor possa encontrar um, uma brechinha no coração e entrar, assim como entrou no teu e no meu, e possa fazer a obra, possa fazer a transformação. É isso que Deus quer de nós e foi isso que Ele mandou entregar para nós nesse dia da independência, para que o Brasil seja realmente acima de tudo e Deus acima de todos. Possamos refletir, porque ser cristão é muito mais do que apenas falar, ou apenas ir à igreja, ou apenas dar o dízimo, ou apenas se batizar. Não. Ser cristão é ser obediente a todo mandamento. Todo mandamento. Porque Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 19, que ele diz assim: aquele que desobedecer a um desses mandamentos, o menor que seja, será considerado pequeno no reino dos céus, ou seja, esse será apartado. Amém? É isso. Que você possa refletir, assim como eu estou refletindo, e que possamos ser obedientes e colocar em prática aquilo que Deus quer de nós. Amém? Beijo no seu coração, tá? Até a próxima. Beleza? Fica com Deus. Tchau, tchau.